Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área. Paiter, sejam muito bem-vindos. Paiter por ser meu sobrenome, o leigo porque até o meu presente atual, até esse presente momento eu não tenho faculdade, nunca nem entrei numa universidade em toda a minha vida. Espero que isso mude num futuro não muito distante, espero que isso mude num futuro próximo. Mas isso, meu presente atual, sendo ele quinta-feira, dia 16 de junho de 2023, às 15 horas 9 minutos e alguns segundos, conforme você pode ver no relógio aqui atrás de mim. Vídeo anterior eu estava fazendo comentários sobre o fone Cuba Disco 2 e fui interrompido indevidamente devido à carga da bateria do meu smartphone, que estava baixa e eu não tinha percebido. Peço desculpas. Não vou pedir perdão porque isso vai voltar a acontecer eventualmente. Gostaria que não acontecesse, mas eventualmente vai acabar acontecendo de volta. Mas é isso. Eu estava comentando que ele fala bem os graves, apesar de não serem graves muito encorpados. E eu estava comentando que teve um pessoal que deixou nos comentários daqueles dois vídeos em que eu falei sobre o fone, e nesse momento cortou a gravação, né? Então vamos lá. Os comentários que falam a respeito do fone dizem realmente que esses fones não são de graves muito encorpados, e que quem é fã, por exemplo, de JBL tem que passar longe dos fones da Cuba, porque eles não têm graves tão proeminentes assim, né? Discordo. Afinal de contas, é necessário que a gente conheça a experiência de áudio de todos os fones possíveis. Quem gosta muito de música, né? Quem não gosta muito realmente, que prefere um som com graves mais encorpados, realmente não gaste seu dinheiro. Mas quem é audiófilo, invista seu dinheiro no fone Cuba, porque eu acredito que a experiência vale a pena. Tá? Em relação ao splitter de 2,5 metros, eu acho que já passou tempo demais para eu fazer algum tipo de reclamação formal. Eu até entrei em contato com a equipe, mas eles pediram para eu enviar um e-mail para somostodosouvidos@cubaaudio.com.br, alguma coisa assim, para enviar fotos ou até um vídeo curto a respeito do problema. Mas os meus e-mails estão completamente lotados, de forma que eu não consigo nem enviar nem receber nenhum e-mail, tá? Então eu não vou conseguir resolver o problema do splitter. Eu vou acabar ficando com ele do jeito que ele tá. Eu vou tentar passar uma colinha no splitter. É como eu falei num comentário, eu respondi num comentário de um rapaz que escreveu: passa uma colinha. Daí eu falei pra ele: cara, é muito zoado passar uma colinha, tem que passar uma colinha num produto que foi quase R$100, saca? É muito zoado. Mas vai ser o que eu vou ter que fazer por questões pessoais, vamos dizer assim, né? Não é nem culpa da Cuba. Não consigo entrar em contato com eles da forma como eles pedem que entre em contato. Daí alguém pode dizer: mas você talvez consiga contato com eles mandando alguma mensagem direct via Twitter, não sei como é que pronuncia, Twitter, enfim. Talvez eles respondam via Twitter.
eu digo pra você, cara, essa é uma excelente ideia e até talvez pudesse funcionar se eu usasse Twitter. Mas não é o caso. Eu não uso Twitter. Aí alguém poderia falar, ó, beleza, você não usa Twitter, é uma opção válida não usar Twitter. Não é nem por causa da treta do Elon Musk ter comprado, nem nada. Antes eu já não usava. Eu até tinha conta, mas eu descobri que eu tinha criado uma conta assim muito por acaso. Depois eu até posso comentar sobre isso num vídeo futuro. Você não tem Twitter, ok. Você pode entrar em contato com eles via Facebook. Pode tentar mandar uma mensagem para eles via Facebook. Aí eu te digo, cara, eu não uso Twitter. Você acha mesmo que eu ia perder meu tempo usando o Facebook? É insano falar uma coisa dessas. Que eu não uso o Facebook também. Eu usava Facebook até 2013. De 2013 pra cá, eu bloqueei minha conta. Em 2016 eu desfiz a minha conta. Eu descobri que dava para desfazer, então eu entrei e ativei minha conta por 2 minutos, tempo suficiente para eu ir lá e desfazer ela de fato. Eu tive que recriar minha conta no Facebook por obediência a uma palavra liberada, mas assim que o compromisso foi concluído, eu já desfiz minha conta de volta. Então eu não tenho conta nem no Twitter, nem no Facebook, nem no Instagram. Eu tinha uma conta no Instagram que eu criei em 2019, mas desfiz 2022, 2023, enfim, também desfiz. Daria para tentar conversar com eles via WhatsApp, também não tenho WhatsApp. Mas daí complica, né, Peter? Você não tem nenhuma rede social? É verdade. Uma parte de mim fala sobre isso, que eu talvez tenha nascido na época errada. Sou muito ávido por tecnologia, mas não no sentido de redes sociais, saca? Apesar de eu fazer uso do YouTube, que também, querendo ou não, é uma rede social. Mas assim, consumo bastante conteúdo no YouTube, mas é só no YouTube. Tenho o Telegram, para não dizer que não tenho nenhuma outra, tenho o Telegram, mas não é tanto quanto eu deveria, vamos por assim. Porque o Telegram é a única rede social com que as pessoas podem entrar em contato comigo, né? Fora SMS e chamada telefônica. E mesmo o Telegram eu tenho certa, não dificuldade no sentido de intelecto. Eu não sei usar. Não, cara, eu tenho o Telegram desde 2014. 2016 eu parei de usar completamente o WhatsApp para focar só no Telegram. Então, capacidade intelectual eu tenho. Eu só não tenho vontade, sabe? Tipo, eu entro ali pra ver uma coisa ou outra, mas não tem mais aquela, sabe assim? Não tem mais aquilo tudo que tinha, saca? Acho que é fase, né? Acho que tudo na nossa vida são fases. Mas enfim, voltando ao fone, recomendo a compra. Para você que é audiófilo, recomendo demais a compra para você poder ter a experiência. Mas para você que quer um fone, tem uma grana preparada para comprar um fone e não pode ficar gastando à toa, vamos dizer assim, e quer um fone
definitivo, que você consiga ouvir todas as frequências muito bem e não se importa tanto assim com graves, cara, vai fundo. É um fone definitivo, realmente, como diz, porque todas as peças são trocáveis, né? E isso é um mérito muito grande da Cuba como um todo, né? Só que se você tem essa grana específica para comprar um fone e é acostumado com sons graves e sente falta de graves quando você ouve em algum outro fone, cara, de fato, passe longe dos fones da Cuba. Pelo menos do Cuba Disco 2. Porque não vai agradar. Tá? Não que ele tenha agudos muito proeminentes. Por falta de grave ele compensa nos agudos. Não, não é isso. Ele fala muito bem os graves, ele fala muito bem os médios, ele fala muito bem os agudos, mas ele não coloca uma ênfase em nenhuma frequência, saca? Então, tipo, ele não tem graves encorpados, e não tem médios encorpados, e não tem agudos encorpados. Quem entende um pouco de som vai saber do que eu tô falando. Ele tem um som flat. Bom, se bem que, voltando ali numa questão, eu ouço com o Zenfone 7, que é o smartphone que eu estou usando para fazer essa gravação nesse momento, e usando o Dacamp, que é esse aqui. Eu tava vendo num dos cortes do Marcel Campos, atualmente da OnePlus. Virou costume falar Marcel Campos da Asus, né? Não, Marcel Campos da OnePlus agora, hoje em dia. Ele faz vídeos conversando com criadores de conteúdo. E um desses vídeos que ele faz conversando, não entrevistando, tá? Conversando, são coisas diferentes. Numa entrevista, o entrevistador faz uma pergunta e o entrevistado responde a pergunta completa. E depois, quando volta para o entrevistador, ele não faz comentários, ele só faz uma outra pergunta. Talvez faça um comentário ou outro, mas curto, e já vai para a próxima pergunta. Numa conversa não é assim. Numa conversa, um acaba interrompendo o outro, talvez não de propósito, mas uma conversa fluida, né? Acaba acontecendo, um corta o outro e vida que segue, né? Normal. E essa era a proposta dos vídeos dele, né? Fazer conversas com os criadores de conteúdo, não entrevista com os criadores de conteúdo, né? E numa dessas conversas ele conversou com o Leonardo Drummond, se eu não me engano, que cria vídeos para o Mind Headphone, que é o criador da marca Cuba. E numa dessas conversas eu ouvi num corte isso, e ele comenta. Eu assisti a conversa completa na íntegra quando eles estavam fazendo a gravação. Inclusive, se eu não me engano, eu mandei uma pergunta para eles, aí eles responderam. Mas o Leonardo comenta que ouvir qualquer coisa usando um dongle não proporciona a mesma qualidade, não é bem esse o termo que eu procuro, não proporciona a mesma experiência do que usar
um fone TRRS. Existem fones hoje em dia que não possuem o TRRS. Eles são direto a ponta USB-C. E o Leonardo falou sobre isso. Ele falou, cara, não é a mesma coisa. Você ouvir com um cabo que tem a ponta TRRS, com um smartphone que tem a entrada TRRS, e você for ouvir a mesma música com a mesma qualidade usando um fone que seja USB-C, não vai proporcionar a mesma experiência. Ele vai proporcionar experiências muito diferentes. Por razões que eu acho que ele explica no vídeo, inclusive. Vai lá, corre lá, é canal do Marcel Campos. Conversa com o Leonardo Drummond, tá? Ouve lá e depois qualquer coisa volta aqui para fazer comentários aqui nesse vídeo. Se você realmente for, vá lá e fala, ó, vim por causa do Python leigo. Deixa lá um comentário. Então, pode ser que a minha dificuldade com o Cuba Disco 2 seja exatamente por causa disso, sabe? De eu não usar a entrada TRRS, porque o Zenfone 7 não possui essa entrada TRRS, que é o jack 3.5mm, famoso jack 3.5mm. Então talvez seja essa uma das questões, né, porque eu ouvi no Xiaomi, tanto no de minha mãe quanto no de meu pai, eles usam Xiaomi. E realmente dá uma diferença muito grande no som. Ouvi direto com o plug TRRS e depois ouvi com o dongle. Não que o dongle seja ruim, ele faz o que ele propõe fazer. Mas tem a questão que o Leonardo falou realmente. São experiências muito diferentes uma da outra. Bom, enfim. Já fica aqui o disclaimer, então. Se você vai ouvir usando o dongle, assim como eu preciso, já vá com essa expectativa de que você não vai ter tantos graves. Se você vai ouvir com o plug direto no TRRS do celular, já vai com um pouco mais de expectativa de que o grave seja um pouco mais encorpado. Não vai esperando que ele vai falar graves que te deem a sensação de que vão te abraçar, graves assim que vão te abraçar, tá? Não é essa a proposta do fone. Mas eu acho que ele vai falar um pouco mais disso. Ele vai dar graves um pouco mais encorpados se você ouvir com ele ligado direto no TRRS, tá? E se você não gosta de fones que não tem um som grave envolvente, não compre, porque você vai se decepcionar demais, tá? Não é a proposta da marca, do Cuba Disco 2, tá? E tipo, não é demérito, tá? Eles querem um som cristalino que fale todas as frequências e que não foque em nenhuma frequência específica. Isso não é um demérito, isso, muito pelo contrário. Faltam fones assim no mercado hoje em dia,
né? De volta, Paiter, o leigo, falando aqui, tá? Eu não sou audiófilo, não sou especialista nem em fone, nem em áudio, nem em nada dessas coisas. Mas, pelo que eu vejo comentários a respeito e pelo que esse meu amigo que tem o estúdio, o Edmar, falou, faltam fones com essa qualidade, como a qualidade do Cuba no mercado hoje em dia. Porque hoje em dia os fones, eu vou usar o mesmo termo que ele usou, né? Os fones hoje em dia são muito falsos. Eles colocam um peso demais no grave e dão uma falsa sensação de que o fone é gostoso de se ouvir, quando não é. Os graves demasiados chegam a ser enjoativos depois de um certo... Depois que você consegue entender a diferença entre um fone que fale todas as frequências e um que foque em algumas frequências específicas, saca? E... de volta, não é um demérito da marca, muito pelo contrário. Ela tem muito mérito em fazer um fone nesse sentido, sabe? Não vou dizer que é uma tendência, porque eu não conheço a tendência de mercado de fones, justamente pelo que eu já comentei anteriormente, Paiter, o leigo, né? Mas assim, cara, eu acho que faz toda a diferença ter fones assim, saca? Fones que falem bem todas as frequências e não foquem em nenhuma, porque ele gera uma experiência diferente para quem for usar, saca? Em relação à captação de áudio dele, as primeiras vezes que eu usei ele, cara, são, assim, muito esquisito a captação de áudio dele, mesmo usando o fone gamer, mesmo usando o fone com microfone, mesmo usando esse fone aqui, sabe, o cabo. A captação dele tava meio esquisita, mas aí eu acho que consegui descobrir o que podia ser. Eu tenho no meu smartphone a câmera nativa e eu baixei no meu smartphone uma outra câmera. Eu vou abrir aqui, igual eu fiz já hoje. Eu vou dar o zoom aqui pra vocês. Cadê? Aqui. Espera aí só um pouquinho. Opa. Sobrou o zoom agora, pera aí. Aí. Acho que tá bom assim. Ué? Ah, tá. É esse aqui, ó. No meu smartphone eu tenho a câmera nativa, aplicativo de câmera nativa, e tenho esse aplicativo de câmera. Tá? E esse aplicativo de câmera tem uma função, não sei se vai aparecer aqui, eu acho que não vai aparecer aqui, mas ele tem uma função que eu vou abrir essa foto aqui, por exemplo, esse print. Aqui nesse canto, cadê? Aqui nesse canto, se você deixar habilitado nas configurações, é claro, ele vai aparecer mais funções aqui, certo? E uma das funções que aparece aqui é um microfonezinho. E quando você aperta esse microfonezinho,
ele identifica o áudio que você quer captar e identifica também o ruído. Então, quando eu clico nesse microfonezinho, eu dou um berro com o microfone bem perto da boca, tipo assim, sabe? E depois falo normal. Daí eu aperto no botão de parar a gravação e coloco pra gravar normal. Cadê? Coloco pra gravar normal. Sem apertar no microfonezinho ali no caso. Fazendo isso, o áudio é captado muito bem, obrigado. Então, tipo, de volta, quem entende um pouquinho de som, que mexe em som de mesa e sabe a frequência e tal, vai saber do que eu tô falando. Deixa eu tirar o zoom de volta. Opa, desculpa. Cadê? Aqui. Quem mexe em mesa de som vai entender do que eu tô falando. Se você tem uma mesa que tenha o botão mute, que deixa mudo o som, e você tem a possibilidade de fazer a verificação de decibéis ou de ganho, vamos dizer assim, você deixa o microfone mudo, vai falando, e conforme você vai falando, você vai aumentando o ganho do microfone, certo? E você vai vendo a oscilação das lâmpadas ali, vamos dizer assim, lâmpadas entre aspas, tá? Você vai vendo a oscilação das lâmpadas que vai acendendo ali na mesa. Conforme você fala mais perto do microfone ou vai falando cada vez mais alto, essas luzinhas vão saindo de uma zona verde para uma zona mais amarelada, para uma zona mais alaranjada, para uma zona mais vermelha. E até chegar no peak, P-E-A-K, certo? Quando essas luzinhas atingem o peak, o som é cortado nas PAs, nas caixas, né? E pode ser que o som não chegue naquele peak, mas ele fique na zona vermelha por muito tempo, mesmo sem som, mesmo com o volume do som baixo, saca? De volta, quem nunca mexeu numa mesa de som vai ter um pouco de dificuldade de entender o que eu tô falando. Mas se você tem algum amigo que mexe com mesa ou coisa assim, pede para ele deixar você ver a regulagem de uma mesa, que talvez você consiga entender o que eu tô falando, tá? Depois que você conseguiu fazer uma regulagem boa, que mesmo gritando no microfone, esses LEDs não cheguem a passar muito do amarelo para o laranja, por exemplo, você consegue desmutar o microfone, os microfones, e eles não vão estar com um volume muito alto, mesmo que você aumente o volume, mesmo que você vá aumentando o volume do microfone, ele vai continuar com um volume master, vamos dizer assim, razoável. E isso também evita de dar muita microfonia. Não é uma coisa exclusiva da microfonia, mas ajuda a evitar. Tá? É bom deixar esse disclaimer. Eu vou tirar tudo o ganho que ele vai parar de dar microfonia. Não, cara, você vai tirar tudo o ganho e você vai destruir o som. Você não vai ter som, né? Então é bom você ter esse equilíbrio, saca? Você entende disso, se você entende de mesa, você não precisa ouvir esse conselho, né? Mas enfim, ele ajuda a diminuir um pouco da microfonia, tá? Você talvez entenda um pouco de mesa, mas não sabia disso. Experimenta fazer uma regulagem mais ou menos assim, saca? Se as luzinhas ficam muito no vermelho ali, chegando até no pico, experimenta fazer uma regulagem baseado nisso que eu estou comentando aqui, sabe?
Voltando ao fone, eu acredito que esse microfonezinho que aparece no canto, usando o Open Camera, ele filtra, ele faz exatamente essa filtragem de deixar o som estourar num primeiro momento, entre aspas, né, claro, deixar o som estourar num primeiro momento para fazer uma redução do ganho automaticamente, saca? E daí fazendo essa redução no ganho, você pode ver nos outros vídeos que eu fiz, né? O primeiro vídeo que eu fiz usando o Cuba Disco 2 com o cabo gamer, tava um som muito esquisito. Os próximos já foi melhorando o som, mesmo usando o Cuba Disco 2 com o cabo gamer, mesmo estando embaixo do ventilador, que é o que está acontecendo agora. Nas duas gravações anteriores eu estava usando o Cuba Disco 2 com o cabo gamer, e você pode ver que o som estava diferente, estava legal dessa vez, né? Justamente por causa disso, tá? E fazendo isso usando a Open Camera, ele também ajustou o som no aplicativo de câmera nativa. Então, tipo, provavelmente era algum controle do hardware, dos drivers mesmo, de áudio, vamos dizer assim. Eu não, de volta, Python leigo falando aqui agora, tá? Mas eu suponho que seja alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Os drivers estavam... os drivers, eu sei que tem o Twitter, uma parte mediana e o sub de uma mesa de uma caixa de som. E eu sei que em um desses três aí é chamado de driver, né? Mas não é desse driver que eu tô falando, é drive tipo drive de computador mesmo, que o smartphone por ser software e hardware também tem seus drivers, sabe? Então é driver nesse sentido, tá? Talvez os drivers de som do smartphone estivessem um pouco desregulados, e fazendo essa regulagem eles já voltaram a um padrão normal, digamos assim, tá? Então, tipo, é um recurso que não existe na câmera nativa do smartphone, no aplicativo de câmera nativa do smartphone, mas que eu consegui encontrar usando o Open Camera, tá? De volta, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando para falar sobre o aplicativo nem nada, mas fica a dica, caso você esteja passando por algum problema nesse sentido igual eu tive, né? Fica a dica, tá? Então, o som do fone começou a me agradar depois de um tempo, apesar de não ter graves envolventes. O som me agrada hoje em dia, tá? Apesar de não ter graves envolventes, o som me agrada hoje em dia. E a captação de áudio melhorou por causa desse esquema que eu expliquei agora. Então, cara, eu comecei a curtir um pouco mais, saca? Apesar da decepção com o splitter que escapa ali, mas devido a coisas que eu já expliquei, eu acho que nesse vídeo ou no vídeo anterior, eu vou ter que ficar com ele assim mesmo. Se por um acaso esse vídeo chegar, assim, por alguma questão de milagre talvez, esses vídeos chegarem ao Leonardo Drummond, do Mindhead, quer ver, ó? Ele tá dentro da ele tá aqui ainda, tá? Pode ver que eu não uso ele tanto quanto eu imaginei que eu pudesse usá-lo, por causa dessa decepção também. Mas também porque eu não uso muito o fone ligado no computador, né? Eu ainda não tenho notebook, e por eu não ter notebook, eu não sei se os notebooks hoje em dia eles vêm com uma entrada TRRS ou se ele vem com duas saídas de áudio, fone e microfone.
Se ele vem com 2 saídas de áudio, fone e microfone, eu provavelmente passaria e se eu tivesse um notebook e ele tivesse esse tipo de saída de áudio, eu provavelmente passaria a usar mais o splitter. Eu já comprei pensando futuramente em comprar um notebook. E eu não sei se o notebook que eu vou comprar vai ter essas saídas separadas. Então por isso que eu já comprei o... Cadê? Por isso que eu já comprei o splitter. Já pensando um pouco no futuro. Me precavendo já, né? Não que ele não funcione, ele funciona. Pelo pouquinho que eu testei aqui no computador. Mas essa questão de ele ficar soltando a parte metálica ali, cara, foi uma decepção muito grande. Sabe? Mas de volta, é uma questão estética. Não faz tanta diferença assim no som. Mas fica aí o disclaimer também. Tá? Se você comprar o splitter, talvez ele venha com esse problema de a cola estar descolando, vamos dizer assim. Eu vou pegar ele aqui para vocês verem do que eu tô falando. Não vou nem tirar ele totalmente. Não, eu vou ter que tirar ele totalmente. Mas ó, não sei se é esse aqui, ó. Só um pouquinho que eu puxo, eu nem faço força para puxá-lo. Quer ver, ó? E é isso aqui que me decepcionou muito nesse splitter. Sabe? R$89 num negócio desse. Não é barato. Pra ele sair fácil assim, né? Quer ver? Cadê? Aqui, ó. Ó, de volta, ó. Sem fazer muita força. Agora colou, é. É que minha mão tá escorregadia também. Tá? Mas você viu ali que ele sai muito fácil, né? Tá? Ó, o outro, mesmo que eu faça força, ele não sai. Tá? Mas esse aqui, ele sai bem fácil. Quer dizer, tava saindo bem fácil, né? Colou de volta! Ai, o caneco! Tá bom, então, vamos lá. De volta. Meu dedo tá suado, então isso também influencia. Mas, quer ver? Cadê? É esse aqui? Não é esse aqui, ó. Ó, saiu. Tá vendo? É isso que eu falo, que ele sai fácil, saca? E é isso que me decepcionou bastante nele. Tá? R$89 um cabo desse aqui, não é barato, cara. Um cabo desse aqui. Pra ele soltar fácil assim, né? Não devia acontecer isso. Mas, enfim. Bom, enfim. Talvez daqui mais um tempo eu traga mais alguma coisa a respeito do Cuba Disco. Eu queria trazer uma atualização sobre o fone para vocês mesmo. Para vocês saberem o que eu estou achando desse fone. E isso é tudo por enquanto. Tá? Até a próxima. Falou!